interessante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan, tudo bem? Bem, semana passada eu já recebi algumas mensagens, eu vi aí que vocês ficaram preocupados. Na semana passada eu não pude vir, eu estava com dengue, então fiquei em casa me recuperando, repousando. Graças a Deus, tudo bem já, 100%, estamos prontos, não para a próxima, tá? Porque a gente não quer isso, nem deseja isso para ninguém, mas estamos prontos aí para darmos prosseguimento a tudo que a gente vinha fazendo, beleza? Bom, então agradeço imensamente ao nosso David Centrismo maravilhoso por ter conseguido ficar no meu lugar, ter dado aula no meu lugar. Beijo, David, muito obrigado de verdade. E dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, hoje a gente começa a falar sobre classes gramaticais. E a gente vai falar sobre a primeira classe gramatical, talvez aquela que seja a classe mais, assim, importante de todas. Brincadeira, não a mais importante, mas ela é certamente a que nós mais utilizamos. A classe dos substantivos, tá bem? E aí essa aula vai ser dividida também em dois momentos, porque a classe dos substantivos tem pano para manga para a gente poder abordar, tá bem? Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o que é um substantivo. O substantivo é a classe gramatical que nós usamos para dar nomes a todos os seres. Todos os seres. E aí você pode começar já com uma dúvida, se perguntando: seres, pessoas e animais? Não. Qualquer coisa que a gente dê nome é um ser. Então um objeto, um lugar, um sentimento, uma pessoa, uma planta, um brinquedo, um animal, tudo que merece um nome é um ser. Consequentemente, a gente utiliza um substantivo. Então, o substantivo é a classe dos nomes. Tudo aquilo que a gente atribui um nome, na verdade, a gente está utilizando um substantivo. Então, teto, parede, ar-condicionado, ventilador, Brasil, Margarida, né? A flor Margarida, José, Antônio, enfim, gato, cachorro, papagaio. Tudo que eu nomeio passa pelo substantivo, tá bem? É importante a gente pensar que são 10 classes gramaticais. E dessas 10 classes gramaticais, 6 são variáveis, ou seja, sofrem alguma alteração. E o substantivo é uma dessas 6 classes variáveis. A gente vai ver as 10 classes, então não se desesperem agora. Em cada momento a gente vai falar de uma, qual é variável, qual é invariável, tá? Fiquem tranquilos. Bom, o substantivo é variável e por ser variável, ele vai apresentar a sua variação em gênero. A gente vai perceber a mudança do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Em número, a gente vai perceber a mudança dele em relação ao singular para o plural ou do plural para o singular. E em grau, a gente também vai perceber mudança em relação ao grau, tá bem? Agora, é importante a gente pensar o seguinte. Existe uma frase que circula socialmente que seria a seguinte: concordo com você em gênero, em número e em grau. Essa frase não faz o menor sentido. Por quê? Porque quando uma palavra concorda com a outra, a gente está estabelecendo relação de concordância. E aí, quando a concordância é de um nome com um verbo, que a gente chama de concordância verbal, a gente concorda em relação ao número e à pessoa gramatical, apenas. Quando a concordância é entre um núcleo substantivo e adjetivos, numerais, artigos, os elementos que ficam no entorno, a gente estabelece a concordância nominal.
E essa concordância incide no gênero, masculino e feminino, e no número, singular e plural, mas não em grau. O que isso significa dizer? Se eu coloco um substantivo no aumentativo, isso não vai implicar mudança necessária para o aumentativo num adjetivo. Diferente de, se eu coloco o substantivo no feminino, o adjetivo precisa ir para o feminino. Se eu coloco o substantivo no plural, o adjetivo precisa ir para o plural. Mas se eu coloco o substantivo no diminutivo ou no aumentativo, o adjetivo não tem de ir para o diminutivo ou para o aumentativo. Ou seja, não existe concordância em grau. A concordância nominal está em gênero e em número. Então a gente pode começar a reformular e falar, concordo com você em gênero e em número, tá bem? Bom, então já estamos aqui com a definição de substantivo. É uma classe gramatical variável em gênero, em número e em grau. Ela varia em grau, tá? Ou seja, ela sofre mudança nesses três itens. Serve para nomear todos os seres, sem exceção, beleza? Bom, e aí a gente tem as classificações do substantivo. As classificações do substantivo acontecem de acordo com dois critérios. O primeiro critério em relação à forma e o segundo critério em relação ao significado. Vocês viram na aula da semana passada, a questão relacionada à estrutura das palavras. Então, quando a gente diz respeito à forma, a gente está falando da estrutura da palavra. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte. Um mesmo substantivo vai receber várias classificações. Eu vou trabalhar sempre com pares, ou seja, aqui é um par, simples e composto. O substantivo só pode ser um desses dois, ele não pode ter as duas classificações ao mesmo tempo. Depois a gente vai ver o primitivo e o derivado. O mesmo substantivo que eu classifiquei aqui em cima vai receber uma classificação aqui embaixo. Ou vai ser primitivo, ou vai ser derivado. Esse mesmo substantivo depois vai receber uma classificação entre o comum e o próprio. E depois ele vai receber uma classificação entre o abstrato e o concreto. Tem mais tipo, mas esses outros tipos aqui, o substantivo fica à parte, tá? Então, esses dois primeiros slides sobre os tipos de substantivo garantem mais de uma classificação para essa classe gramatical. Então, quando a gente fala sobre a questão da forma, a gente está falando de você ser capaz de olhar para a palavra e identificar, por exemplo, radical que existe naquela palavra e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de existência de prefixos e de sufixos, que são elementos que vão apresentar várias derivações de uma determinada palavra. Bom, quando o substantivo é formado por um radical, por uma palavra só, eu chamo esse substantivo de simples. Por outro lado, quando ele tem mais de um radical, ou seja, 2, 3, 4, 5, enfim, e todos eles se juntam para formar uma única palavra, eu chamo de substantivo composto. Então reparem aqui, ó, livro, casa, amor, tristeza, mesa, pedra, peixe. São palavras formadas por um único radical. Então, todas essas palavras caracterizam um substantivo simples. Agora, quando eu falo hidromassagem, eu juntei hidro e massagem. Eu juntei dois radicais. Beija-flor, eu juntei beija e flor. Juntei dois radicais. Couve-flor, couve-flor. Juntei dois radicais. Pé de moleque, o doce. Pé de moleque. Juntei três palavras. Ou seja, eu juntei mais de uma para formar uma outra. Então eu chamo de substantivo composto, ok? Agora, em relação ao primitivo e ao derivado. O primitivo é aquela palavra que não veio de nenhuma outra da nossa língua. Na nossa língua é a primeira palavra. E essa palavra até vai permitir que outras palavras surjam a partir dela. Então aqui, ó, limão, manga, casa, livro. Essas palavras não vêm de nenhuma outra anterior a elas. Mas delas podem surgir outras. Essas outras que surgem, elas são chamadas de derivadas.
As palavras derivadas são formadas a partir das palavras primitivas com o acréscimo de um sufixo ou de um prefixo. Então aqui, ó, de limão, eu posso ter limoeiro, limonada, limãozinho. De manga, mangueira, mangada. De casa, caseiro, casebre, casarão. De livro, livraria, livreiro. Tá? Ou seja, eu posso ir construindo outras palavras a partir da primitiva. Se eu construo outras palavras com acréscimos, eu estou num processo de derivação. Logo, eu chamo esse substantivo, se ele estiver dando nome, obviamente, de substantivo derivado. Tá? Daqui a pouquinho eu vou pegar um exemplo e vou vir fazendo a relação da classificação com os pares. Em relação ao significado, é a maneira como a gente representa esse substantivo. Então eu tenho a oposição simples e, comum e próprio. O comum é quando eu designo um ser da mesma espécie de maneira generalizante. Então, pessoa, tá? Criança. Eu estou generalizando, ok? E aí, essas palavras são grafadas com as iniciais minúsculas, salvo se elas vierem no início de parágrafo, mas de um modo geral, inicial minúsculo. Então, ó, pessoa, indivíduo, cachorro, gato, casa, pedra, mesa, ok? Eu estou usando para generalizar. O Renan tem uma mesa na casa dele, eu tenho outra, são mesas completamente diferentes, mas nós nomeamos exatamente da mesma maneira. Mesa, uma maneira generalista, acabou. Já o próprio sempre vai ter a inicial maiúscula, independente se vai estar iniciando o parágrafo ou não. O próprio designa o ser de maneira particular. Então ele vai dar o nome de pessoas, ele vai dar o nome de lugar, país, continente, uma região, município, bairro, estado, enfim, tá? Então, sei lá, Europa, França, Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Bahia, ok? Jacarepaguá, enfim, qualquer nome de lugar vai entrar como substantivo próprio. Nomes de instituições, nomes de documentos. Então, Constituição Federal é um nome próprio, tá bem? É o nome de um documento. Enfim, as iniciais precisam ser grafadas de maneira maiúscula, beleza? E aqui é onde tem a polêmica. Aqui eu preciso que vocês prestem a maior atenção possível. A oposição entre abstrato e concreto. Tá? A gente aprendeu lá atrás, com a tia Teteca, que tudo que era concreto a gente tocava. E tudo que era abstrato a gente não tocava. Não é bem assim que as coisas funcionam. Ok? Tudo que eu toco é concreto. Ótimo. Mas o concreto não é só tudo aquilo que eu toco. O abstrato é aquilo que eu não consigo representar no plano real por meio de uma imagem, que não tem uma imagem representativa. A gente não consegue criar um desenho. Pensa sempre nisso. Eu tenho uma imagem que é consensual, porque não adianta você ter uma imagem, tá? Essa imagem é uma imagem que todo mundo tem. Se tem essa imagem, não é abstrato. Não tem uma imagem, então é abstrato. O abstrato vai surgir nas seguintes situações. Exemplo. Sentimentos. Amor, ódio, tristeza, raiva, tá? São sentimentos. E o outro são aqueles nomes que surgem de verbos. Exemplo. Embarcar, embarque. Comprar, compra. Vender, venda. Ou seja, embarque, compra, venda, construção, que vem de construir, são substantivos abstratos. Porque a gente não consegue criar uma imagem. Aí você pode virar para mim e falar assim, Felipe, mas quando você falou lá amor, eu penso, por exemplo, nessa imagem aqui. Aqui, né? Isso é o coração e representa o amor. Não. Isso daqui, como você mesmo disse, seria um desenho do coração que, na verdade, não é nem um desenho realista. Não existe isso daqui.
E isso daqui não representa o coração. Ainda que representasse o coração também, não tem problema nenhum. O coração é um músculo. O coração em nada tem a ver, em absolutamente nada tem a ver com os sentimentos. Os sentimentos estão aqui, ó, no cérebro. Então, essa associação, ela já é ilógica, tá? Não faz sentido. Agora, tudo aquilo que eu consigo tocar e tudo aquilo que eu não toco, mas que eu consigo ter uma imagem ao ponto de conseguir desenhar, eu chamo de concreto. Exemplo, a mesa, a porta, a cadeira, eu toco em tudo isso, a garrafa, a televisão, a janela, tudo isso é concreto e isso é fácil para vocês. Agora, quando eu falo Deus, Nossa Senhora de Aparecida, fada, gnomo, duende, bruxa, sereia, tritão, tá? Que mais? Mula sem cabeça, saci pererê. Tudo isso é concreto. E você vai falar assim, ué, mas como? Simples. Existe uma imagem que representa cada um desses seres. E essa imagem é consensual. A imagem de Deus, essa imagem consensual, e aí não é, tá? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com você não concordar com essa visão existe. A imagem de Deus é a imagem de um homem. Um homem com cabelos brancos, compridos, com barba branca comprida, geralmente com uma vestimenta toda branca também longa. Essa é a imagem consensual que se faz e que se vende de Deus. Não estou questionando se é ou se não é. Não tem essa discussão aqui. Só que é a imagem que nos é apresentada e que todo mundo representa assim, ok? A sereia é a metade do corpo para baixo de peixe, metade do corpo para cima de uma mulher, vive no mar. Existe uma imagem. O Saci Pererê é um personagem que não tem uma perna, pula com uma perna só, usa uma bermuda vermelha, com uma alcinha vermelha, uma boinazinha vermelha caidinha. Então, você tem uma imagem associada. A fada é uma mulher geralmente pequena, com asas, um vestido clarinho, azul clarinho, verde clarinho, amarelo clarinho, rosa clarinho, todo cheio de purpurina, de brilho, uma varinha de condão, um chapéu pontiagudo também da mesma cor, é boazinha, né? A bruxa, por outro lado, é a imagem de uma mulher já com o nariz pontiagudo, com uma verruga muito grande no rosto, as roupas num tom mais escuro, um roxo, um marrom, um preto na roupa, né? Um caldeirão, uma vassoura para voar. Enfim, existe uma imagem, ok? Então eu consigo representar esses seres através de um desenho, logo, concretos. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o exemplo do livro. Livro, entre simples e composto, é simples. Entre primitivo e derivado, livro é primitivo. Entre comum e próprio, livro é comum. Entre abstrato e concreto, livro é concreto, ok? Então, reparem, um mesmo substantivo foi capaz de receber mais de uma, e vai acontecer, tá? Com esses casos aqui, vai acontecer. Ele vai ter de receber uma classificação em cada par aqui. Só não vai receber aqui. O coletivo não. O coletivo é um conjunto de seres da mesma espécie. Aí, para não ficar falando um conjunto de peixes, um conjunto de não sei o quê, criou-se um termo para fazer referência a isso. Então, conjunto de peixe, cardume, conjunto de livro, biblioteca, conjunto de ilha, arquipélago, beleza? E a gente tem um sujeito partitivo. O que é a ideia do sujeito partitivo? É uma parte de um número inteiro, de um todo. Então aqui, ele vai designar os seres com a ideia de exatidão ou de inexatidão em relação a esse valor, tá? Então aqui, ó, 3 pedaços de chocolate, eu reparto o chocolate em 3 partes. É a ideia do sujeito partitivo. Eu tenho uma parte do chocolate, não o chocolate como um todo. Metade do feijão está no meu prato. Ou seja, eu dividi o feijão no meio. É a ideia do sujeito partitivo. Ou seja, uma parte de um número inteiro. Está muito ligado aí à questão matemática. Então, recapitulando. Nesse caso aqui, os quatro, né,
relacionados à forma. E os 4 primeiros relacionados ao significado, esses vão apresentar as possibilidades de mais de uma classificação de um substantivo. Apenas os 2 últimos da significação, que é o coletivo e o partitivo, é que não. Belezinha? Bom, dando prosseguimento, então, vamos ver aqui uma questão sobre isso. No texto, recorre-se ao uso de muitos substantivos, a fim de construir a cadeia lógica entre as informações. Nesse conjunto de palavras, 3 substantivos comuns são. Repara, não importa se eles são concretos, abstratos, ele quer apenas que tenham uma classificação dos substantivos comuns e precisam ter 3, tá? Então, eu não preciso voltar no texto. Pessoas, astro e músico na letra A. Surpreendeu, escolha e manifestações na letra B. Negativas, giram e poeta na letra C. Ofício, declarou e criação, letra D. Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan e Academia Sueca, na letra E. Qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Que apresenta aí apenas substantivos comuns. E aí lembra, a oposição do comum se dá com o substantivo próprio, ok? É a única oposição que vocês precisam estabelecer para marcar isso. E, obviamente, analisar um outro critério aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, manda aí o gabarito de vocês para a gente poder ver o que a galera tá marcando. Letra A é o que a maioria tá mandando. Chegou aqui... Ah, não, é A também. Todo mundo de A. Chegou uma B com uma interrogação, né? B e uma interrogação. Mas a A tá assim em sua maioria. Vamos rufar os tambores, Renan, para ver quem acertou, ver se a galera que tá marcando A que tá em maioria mandou bem. Tem uma B ali que eu acho que a pessoa perguntou se é um B, mas meio que na dúvida, né? Vamos lá então, Renan, por favor. Vamos lá. Ele pede que você tenha 3 substantivos comuns. Então as 3 palavras precisam ser, além de tudo, substantivos. Pessoas, substantivo, e nomeia todos os seres vivos. Astro, substantivo. Pode nomear um astro no satélite, pode nomear um astro no sentido de artista. Músico, substantivo. Ok. Letra B não poderia ser por quê? Surpreendeu é verbo, não é substantivo. Então, só por isso já pode eliminar a letra B. Letra C, giram é verbo. Posso eliminar só por isso. Letra D, declarou é verbo. Posso eliminar só por isso. E a letra E, Prêmio Nobel de Literatura. Repara que todas estão com iniciais maiúsculas. É o nome de um prêmio. Logo, substantivo é comum. Substantivo próprio. Bob Dylan, nome de uma pessoa. Seja, substantivo próprio. Academia Sueca, o nome de uma instituição. Iniciais maiúsculas, substantivo próprio. Ou seja, a única que tem uma sequência de 3 substantivos, né, as 2 únicas que têm sequências de 3 substantivos são as letras A e E. Mas a única em que todos os substantivos são comuns é a letra A, porque na letra E todos os substantivos são próprios. Beleza? Tudo bem? Vamos ver então aqui algumas questõezinhas. Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Então, virar um advérbio, para virar um advérbio a palavra vai ter que sofrer alguma alteração. Por exemplo, um acréscimo de mente. Pode virar? Pode. Por exemplo, física é um nome.
fisicamente, virou advérbio, tá? Aí ela vai passar por um processo, ela vai passar por uma mudançazinha aí, e isso é extremamente possível. Qualquer classe gramatical pode sofrer alteração e mudar a sua classificação dentro do contexto. Um verbo pode virar um substantivo, um adjetivo pode virar um substantivo, um adjetivo pode virar um advérbio. Isso daí vai sempre depender do contexto. O contexto é que vai determinar isso, ok? Podemos? Bom, dando prosseguimento, é importante a gente entender essa relação, então, de substantivo e adjetivo, tá? Às vezes, um pode ocupar o lugar do outro. Então aqui, ó, ele é um amigo velho. Ele é um velho amigo. Reparem que a mudança de posição muda o significado. Quando eu digo que ele é um amigo velho, eu estou falando que ele é um amigo já com idade. Agora, quando eu digo que ele é um velho amigo, eu estou falando que é um amigo de longa data. Ele é um oficial alto. Ele é um alto oficial. Ele é um oficial alto, ele tem altura, tá? Ele é muito alto. Ele é um alto oficial, ele é uma pessoa que ocupa uma importância, tá bem? Ela é uma mulher pobre, ela é uma pobre mulher. Ela é uma mulher pobre, é uma mulher que não possui recursos financeiros. Ela é uma pobre mulher, é uma coitada, uma pessoa digna de pena, uma infeliz, tá bem? O diretor é um grande homem. O diretor é um homem grande. Então é um grande homem, uma pessoa notável, uma pessoa de ações bondosas, ações que são bem vistas. Quando eu digo que é um homem grande, é um homem de tamanho grande, é um homem de estatura também. Ele é um professor simples. Ele é um simples professor. Um professor simples é uma pessoa que não tem luxo. É uma pessoa realmente simples na vida. Agora, um simples professor é só um professorzinho, aquela ideia. Então, insignificante, uma pessoa para quem você não dá a mínima. Essa relação de mudança do adjetivo com o substantivo de posição pode mudar e muito o significado das frases, tá bem? Chame qualquer pessoa. Não sou uma pessoa qualquer. Chame qualquer pessoa, qualquer uma, sem problema nenhum, sem distinção. Não sou uma pessoa qualquer, não sou uma pessoa insignificante. O falso profeta gritava para a multidão. O profeta falso gritava para a multidão. Então o falso profeta é uma pessoa impostora. Já o profeta falso é uma pessoa mentirosa, desleal. Simone é uma nova mulher. Simone é uma mulher nova. Então Simone é uma nova mulher, ela mudou. Ela sofreu alguma coisa que alterou o seu estado de ser. É uma mulher nova, é jovem, tem idade, né? Ainda no início ali. Ele era um senhor professor, ele era um professor senhor. Ele era um senhor professor, a gente diz que ele era um professor assim de primeiríssima, maravilhoso, excelente. Um professor senhor já era um professor de meia idade, um professor já ali, né, chegando nos 50 anos, tá bem? Então, reparem, a mudança do adjetivo com o substantivo altera o sentido das frases, tá? Bom, reparem aqui em mais uma questãozinha, ó. Tal como se lê no poema, a palavra amora é substantivo e amargo, adjetivo. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. O substantivo corpo apresenta sentido denotativo. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. O verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis. Qual que vocês marcariam para essa questão? Aí nessa questão a gente tem esse texto aqui, ó, amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo
seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra espreita, a memória da palavra amar. Qual a opção que vocês marcariam? Letra A, letra B, ou letra C, letra D ou letra E? Analisem aí. Comecem a mandar as respostas aí, por favor. Letra D, já chegou alguém aqui. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Letra C, começaram a chegar as letras, né? Letra C, o substantivo corpo apresenta sentido denotativo. Então, dividido entre C e D. A galera tá mandando C e D, C e D, C e D. Chegou uma letra E agora. Mas a galera tá dividida entre C e D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Letra D. Vamos lá. Olha o que a letra C diz. O substantivo corpo apresenta sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido real. Não. Olha o que ele diz. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo. O corpo da palavra é na estrutura. Não é o corpo literalmente, corpo. Isso aqui é um corpo, vocês têm um corpo. Então não tem sentido denotativo. Aqui tem sentido conotativo, tá? Vamos lá. O substantivo amor, que ele usa aqui, intensifica o dulçor, ou seja, o lado doce da palavra amora. Ele diz isso aqui. A palavra amora seria menos doce e menos vermelha se não trouxesse na sua estrutura a palavra amor. Ou seja, a palavra amor é o que dá à amora essa ideia de ela ser mais doce. Logo, letra D. Vamos ver a letra E que mandaram ali também. O verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis. Ele usa amor para amora e ele usa amar para amargo. Ele não estabelece câmbio, diálogo entre essas duas. Ele estabelece de amor com amora e ele estabelece de amar com amargo. Então, não são. No texto, não são. Não posso. Eu tenho que responder sempre com base no texto. Tá bem? Vamos ver as outras. A palavra amora é substantivo. Ok. E amargo é adjetivo. Então, se eu qualifico de um modo geral, mas aqui no texto não foi usado como adjetivo. A palavra amargo, ele usou a palavra. E aí, ele está dando o nome em si. Então, não valeria a letra A. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amar. Ele diz que amar, né, ela já é amarga, ela já não é tão, né, ela já não é tão doce, mas que se tirasse seria menos ainda. Então não é que amenize, na verdade, ela só não é mais ainda, mais amarga ainda. Então não pode ser a letra B também. Por isso, a letra D, beleza? Bom, vamos falar então agora sobre os gêneros dos substantivos para a gente encerrar esse primeiro tempo. Quando a gente fala de gênero dos substantivos, a gente classifica os substantivos em dois grandes blocos. O bloco dos biformes e o bloco dos uniformes. Os biformes são os substantivos que apresentam formas diferentes entre masculino e feminino, tá? Então vai ter uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Seja mudando a palavra totalmente, seja mudando só a última letra, que é a desinência de gênero, seja acrescentando uma última letra. Já os uniformes são os substantivos que apresentam uma única forma para ambos os gêneros, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então, aqui, ó, no caso dos substantivos biformes, quando eu tenho apenas a mudança de desinência de gênero, garoto, garota, menino, menina, mudou o O para o A. Em oposição, esses elementos caracterizam a desinência de gênero, tá bem? Palavras diferentes, também chamadas de heterônimas, ou seja, quando muda totalmente a estrutura,
Homem, mulher. Não tem nada a ver na estrutura uma palavra com a outra. Cavalheiro, dama. Bode, cabra. Ou seja, não mantém a estrutura. São palavras completamente diferentes, ok? E quando existe um acréscimo de sufixo, que vai surgir a partir de uma derivação sufixal. Cônsul, eu acrescento esa, consuleza, tá? Poeta, acrescento o isa, poetisa. Então, são as três formas de eu construir um substantivo biforme, marcando a diferença do gênero feminino em relação ao masculino, ok? Já os substantivos uniformes, eles são classificados de três maneiras. Ou eles vão ser chamados de comuns de dois gêneros, ou eles vão ser sobrecomuns, ou eles vão ser epicenos. Bom, os comuns de dois gêneros, a palavra é exatamente a mesma, e eles admitem em cada contexto o uso de um determinante que muda o gênero. Então, ó, o artista, a artista. O artista já se apresentou. A artista vai entrar agora, que vai determinar o gênero do substantivo a que nos referimos, vai ser o elemento determinante, tá? Ele é o viajante da vez, ela é a viajante da vez. O aspirante, a aspirante. O atleta, a atleta. O fã, a fã. Ok? Já no sobrecomum, nem o determinante muda. Ele vai vir de uma estrutura apenas e acabou e vai servir para os dois. É o cônjuge. Ela é o cônjuge dele. Ele é o cônjuge dela. Ou seja, eu fazendo referência à mulher ou eu fazendo referência ao homem, eu vou usar a estrutura o cônjuge, ok? A testemunha. Ele é a testemunha. Ela é a testemunha, ok? O defunto. Não existe a defunta. Não existe. É o defunto para ambos. O indivíduo, a criatura, a criança, a pessoa. Eu só posso falar o Pessoa se eu estiver falando de Fernando Pessoa, porque é o Fernando Pessoa e eu suprimi o nome Fernando, mas fazendo essa ideia da generalização do substantivo comum é a pessoa. Ou seja, o gênero aqui não se distingue em absolutamente nada, nem no determinante. No comum de dois gêneros eu tenho essa distinção. No sobrecomum não tenho. Epicenos são usados para a nomeação dos animais. E aí a diferença vai se marcar através do uso das palavras macho e fêmea. Então, a anta, macho, a anta, fêmea. A formiga, macho, a formiga, fêmea. A borboleta, macho, a borboleta, fêmea. A cobra, macho, a cobra, fêmea. O canguru, macho, o canguru, fêmea. O escorpião, macho, o escorpião, fêmea, ok? Eu sou obrigado a saber isso daqui, porque é a maneira como vocês, por exemplo, vão escrever algumas dessas palavras ao longo dos textos de vocês nas redações, tá bem? Bom, palavras que geram dúvida em relação ao gênero. Algumas palavras apresentam dúvida absurda se a gente coloca no gênero masculino ou no gênero feminino. A palavra mousse é sempre a mousse, não existe o mousse. Ah, eu comi um mousse de chocolate. Não, você comeu uma mousse de chocolate, tá? Cal, aquela tinta usada para pintar é a cal. Pendrive é a pendrive, não é o pendrive. O champanhe, tá? O clã, a alface, pelo amor de Deus. Mousse e alface são assim, né, comumente chamados de o mousse e o alface. A alface, a apendicite, a aguardente, a alcunha, ok? E a gente tem que tomar também cuidado com essas construções aqui. Algumas palavras, quando a gente muda o determinante do masculino para o feminino, a gente muda o significado dessas palavras. Então, ó, a palavra caixa. Se eu disser o caixa, é o funcionário. Se eu disser a caixa, é um objeto. A caixa, o recipiente de colocar as coisas dentro, tá bem?
Capital, se eu disser o capital, é o money, o dinheiro. Se eu disser a capital, é a sede de um governo. Grama, o grama é a medida. Então, me vê 200 gramas. A grama é o capim, o mato, tá? Então você não pode pedir 200 gramas de queijo, senão você está pedindo 200 capins. Você tem que pedir 200, 300, 400 gramas. O guarda e a guarda. O guarda é o soldado, a guarda é a corporação, a vigilância. O guia e a guia. O guia é aquele que vai guiar alguém. A guia é um documento, um formulário, meio fio e também pode ser um cordão, tá? O moral e a moral. O moral é o estado de espírito de alguém. A moral é a ética de alguém. Está atrelado a um comportamento. O banana e a banana. A banana é a fruta, algo comestível. O banana é uma pessoa que você julga que é boba, que todo mundo passa por cima dela, é um molenga, tá bem? Então é muito importante a gente saber que elas mudam o significado, tá? E aí pra gente fechar, vamos resolver aqui essa questãozinha, ó. Sabendo-se que há substantivos que no masculino têm um significado e no feminino tem outro, diferente, marque a alternativa em que há um substantivo que não corresponde ao seu significado. Então, ó, o capital é o dinheiro, a capital, cidade principal. B, o grama, unidade de medida. A grama, vegetação, rasteira. O rádio, aparelho transmissor. A rádio, estação geradora. O cabeça, o chefe. A cabeça, parte de um corpo. A cura, o médico. O cura, o ato de curar. Vai, manda aí pra mim o gabarito que vocês marcariam pra gente poder encerrar esse primeiro tempo com chave de ouro. Essa daí, se você não souber, né, mais ou menos, você consegue resolver por eliminação. Porque eu acredito que você só talvez tenha dúvida em uma expressão. Todas as outras você sabe. E aí, sabendo todas as outras, você vai saber que todas as outras estão corretas. Por eliminação, resta uma. E vocês estão mandando o gabarito aí todos, né? Na letra E. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio, né? Talvez ficasse aqui na dúvida porque a gente não viu nem letra C, nem letra D. Mas vocês já sabem. Ah, coloca na rádio tal. A rádio tal é a estação. O rádio é o aparelho que você usa para escutar. O cabeça, ele é o cabeça daquele grupo, ele é o chefe, ele é o líder. Você saberia disso. A cabeça, a parte do corpo. Aqui é exatamente o contrário. A cura é o ato de curar. O cura é o médico. Beleza? Bom, a gente vai encerrando esse primeiro tempo aqui. Eu aguardo vocês comigo daqui a pouquinho para a gente dar continuidade falando dos outros quesitos também tão importantes para os substantivos. Até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.